Olá, pessoal, estamos no nosso quarto e último módulo do nosso curso, contratos administrativos. Bom, o que é um contrato, sabe, né? É um ajuste feito entre duas ou mais partes a respeito de um determinado tema, com as cláusulas, que são as regras entre as partes. Né? O contrato é a lei entre as partes contratantes. Se eu faço um contrato de locação com você, você e eu vamos ter que respeitar o que nós acordamos, né? O famoso pactação servanda, né? Vale o que está pactuado entre nós. Então, o que é o contrato administrativo? É a avença, é o ajuste, é o acordo de vontade que você faz com o governo, seja ele um governo federal, estadual ou municipal, ou distrital, né? O Brasil tem um Distrito Federal, onde está Brasília, a capital da República, é a quarta categoria de ente público que integra a República Federativa do Brasil. Nesses contratos administrativos, podemos e devemos conhecer e saber aplicar os métodos adequados de solução dos conflitos, e eu me refiro aos conflitos que sejam oriundos da execução desses contratos administrativos, que pode ser um contrato na área de saúde, para o funcionamento de uma UPA, para a aplicação de uma vacina, pode ser um contrato na área de gestão, né, um contrato feito com os próprios servidores públicos, você está em servidor público, para atingimento de metas, para recebimento de 14º salário, pode ser um contrato de obra pública para realizar uma ponte, um viaduto, pode ser um contrato de fornecimento de materiais, produtos para hospitais, para unidade de pronto atendimento na área de saúde, seringas, carrinho de anestesia, bombas infusoras, né, respiradores, vacinas. Todas essas aquisições de bens e serviços, produtos e serviços pelos governos são feitos através de contratos administrativos que, via de regra, devem ser precedidos de licitação. Ou seja, o governante, isso foi um desejo nosso, a gente criou o Estado e a figura do governante, ele não pode, na hora que ele precisa contratar um produto e um serviço dessas naturezas, contratar com quem ele quiser, ele precisa escolher o melhor preço combinado com a melhor técnica, e ele o faz através das modalidades de licitação. O vencedor da licitação vai assinar com o ente público um contrato administrativo. Assinado o contrato administrativo, é deflagrada a execução do contrato, ou seja, os dias vão se passando, vamos imaginar que seja um contrato de obra, vamos ter esse exemplo em mente. Acho que ele encaixa melhor aqui para a gente passear pelos tópicos da aula. Houve um contrato entre a Prefeitura do Rio e a Odebrecht. Não é mais esse nome, né? Depois da Lava Jato mudou o nome, vamos usar que está na memória popular. Para fazer o túnel da Grota Funda, né? Então, tudo que existe aqui na cidade de Janeiro, lá na zona oeste da cidade. E eu acho até que a obra foi realmente feita pela Odebrecht. Houve a licitação, a Odebrecht venceu, começou a obra, ou seja, começou a execução do contrato. Não, o contrato de obra vai ter o projeto básico, o projeto específico. Só que na hora que você começa a obra, podem surgir, não necessariamente, mas podem surgir situações imprevistas e que eram imprevisíveis à época do projeto básico. Por exemplo, túnel. Você contratou uma espécie de tatuzão, né? Que aquele tatu que vai formando túnel rocha. Só que no meio da execução da obra você encontrou uma rocha tão resistente que aquele tatuzão previsto na contratação não estava funcionando a contento, muito lento, vai gerar um aumento de custo de obra. A empreiteira falou, com esse tatuzão aí, a obra vai ser mais cara, vai ter que fazer um aditivo, né? Para aumentar o valor do contrato, a obra não vai demorar um ano, conforme está no contrato, vai passar a demorar 2. Então é melhor nós fazermos aqui uma mudança mais suave no contrato administrativo para prever no custo do contrato a contratação de um tatuzão que vem lá da Alemanha. Um tatuzão mais apropriado para esse tipo de rocha, mais resistente. Vai furar mais rápido, a obra vai ser mais barata, então um pequeno aumento de custo, mas é melhor do que as demais alternativas. Então vejam, é um conflito surgido na execução de um contrato administrativo de obra pública. Para resolver esse tipo de conflito na execução do contrato, o direito administrativo, né, as relações entre contribuintes, contratantes, contratados e administração pública, vem aplicando esse instrumento aí previsto no tópico da aula, que é a Comitê de Resolução de Conflitos, chamado Dispute Board, a expressão em inglês, que em português significa Comitê de Resolução de Conflitos, que é uma comissão normalmente formada por 3 pessoas, que são da confiança tanto no executado, tanto da prefeitura quanto da Odebrecht, são pessoas que conhecem projetos, conhecem obra pública, normalmente nesse tipo de contrato vai ter informação de engenharia. Se fosse um contrato na área de saúde, o Dispute Board, esse Comitê de Resolução de Conflitos, teria um expert. São pessoas que conhecem a temática da saúde. Se fosse no fornecimento de carrinho de anestesia, que fossem pessoas que conhecessem as especificidades que deve ter um carrinho de anestesia. O mais importante é você entender que o comitê de resolução de disputa deve ter pessoas que conhecem o assunto, obviamente. E que pode ser você, mas você pode amanhã estar trabalhando profissionalmente, se você conhecer bem a matéria do dia de contrato, ser um integrante remunerado. Que a atuação dos integrantes, os 3 integrantes do Dispute Board são atuações remuneradas, são remuneradas pelas partes contratantes para que possam ali no limiar, no início do conflito, resolver o problema, evitando que aquele conflito na execução do contrato se avolume, se torne mais complexo e que demande uma ida da justiça, ou que demande a contratação de um negociador, de um mediador, ou de um árbitro, né? Porque negociação, mediação e arbitragem, nos tópicos do nosso modo de hoje, também pode ser aplicado também na resolução de conflitos, envolvendo contratos administrativos, mas o Dispute Board ele é aquele mais barato, assim, porque ele atua no início do conflito e com a aplicação de uma remuneração mensal, ou por reunião, né? A questão da avença, né? A figura da remuneração por reunião, que você pode aplicar aos integrantes do Comitê de Resolução de Conflitos. Então, os contratos administrativos é um outro campo enorme de trabalho que há para você possa atuar como negociador, pelo contratado, né? Porque normalmente a administração já negocia através dos seus procuradores, né? Que são os advogados públicos. Mas o particular, a empresa, a empreiteira, ou a pessoa física que está prestando serviço à administração pública, precisa de um profissional capacitado que possa ser um negociador. Ou, se as partes convencionarem, podem colocar o conflito, né? Porque nem sempre o comitê, o Dispute Board, consegue resolver o conflito. Eles não são mágicos, eles tentam, estão ali para tentar resolver, mas eles não conseguem. E aí precisa, o conflito escalando, né? Precisa colocar, muitas vezes, um mediador para resolver aquele conflito, ou seja, o terceiro imparcial, que pode ser você, para tentar resolver aquele conflito. Nesse, normalmente, quando os governos. Você pergunta assim, mas como é que funciona isso? Pô, cara? Tem um contrato administrativo, aí o governo vai procurar esse mediador, isso é importante para você, que quer ser um mediador, um árbitro, ou um negociador, que você possa, estando qualificado, procurar se associar a uma câmara privada, dessas aí que são reconhecidas, né? Como o CBMA, ou a Câmara de Mediação e Arbitragem Brasil-Canadá, só procurei no Google, não quero fazer propaganda aqui delas, que você vai identificar quais são aquelas que são cadastradas e aceitas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelas escolas do Poder Judiciário, né? Que são as escolas da magistratura, que no Rio de Janeiro tem o nome de EMEG, Escola da Magistratura do Estado de Janeiro, que é onde eu fiz a minha formação em mediador e árbitro, e que você possa lá estar inscrito, né? Porque aí você vai com a institucionalidade, né? Você vai com o batismo de uma instituição já credenciada e séria, e ela vai te credenciar se você tiver a formação. E esse curso ele vai te ajudar nisso, para que você possa ser aceito como inscrito lá e passar profissionalmente, como mediador, como árbitro, como conciliador e por aí vai. Então, voltando aos contratos na administração pública, é importante você ter essa visão, né? Porque é muito difícil você ter um contrato, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou mais, que pode ser renovado ou não, que não tenha nenhum conflito que surja e que não enseje a atuação profissional de você, mediador, conciliador, árbitro ou mesmo de um advogado. Tá bom? Espero que nesse modo você tenha gostado e até a próxima, se Deus permitir. Grande abraço a todos.